Além da notícia ao vivo nesta noite, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo é o tema do nosso programa de hoje, recebendo aqui os nossos três bispos queridos, Dom Leonardo Steiner, Dom Jaime Spengler e Dom Severino Clasen. Mais uma vez, obrigado. E nós continuamos aqui a falar sobre este documento que é novo, que é para nós leigos na igreja, que será de uma leitura fácil e muito agradável para nós, fala de nós o tempo inteirinho, então vai valer a pena a igreja, e a igreja agora, nós leigos como igreja também, lermos bastante, tomamos conhecimento. Dom Leonardo, já está na editora CNBB, nas livrarias católicas também? Sim, porque também as Paulinas publicam o mesmo documento. Então já está esse que você tem em mãos é da CNBB, faz agora uma semana que já está. E está uma saída muito boa. Pode se pedir também pela internet, Pode, né? No site da CNBB? Sim. Muito bem. Olha, das edições da CNBB, edições né? CNBB, Isso. sim. Vamos lá. Seguindo aqui, nós terminamos falando aqui sobre o campo de atuação do leigo, que é um debate que vale a pena nós prosseguirmos, e eu, inclusive, já uno a este aqui, olha, a ação do leigo e dos leigos nos areópagos modernos. Eu acrescento aquela discussão que a gente, aquele papo que a gente já estava levando aqui, eu acrescento, além do mundo da política, eu acrescentaria o mundo da cultura, quão é importante nós termos leigos atuando também no campo da cultura, mas eu deixo os senhores muito livres para a gente continuar ainda mergulhando neste desafio que é o leigo bem formado, bem preparado, a necessidade que o mundo tem hoje deste leigo atuando em todos os âmbitos da nossa sociedade. Fiquem à vontade para a gente continuar. O que significaria para nós um leigo bem formado? Talvez pudéssemos resgatar aquilo que dizíamos antes, né? Uma experiência realmente profunda de encontro com Nosso Senhor e o seu Evangelho. A partir dessa experiência, certamente ela se alarga, seja nos possíveis encontros, cursos, dinâmicas que alimentam a vida das diversas comunidades. Nós temos também a grande tradição da doutrina social da Igreja, que é uma riqueza enorme, né? E que é fruto, digamos assim, vamos chamar de uma colheita, que ao longo da história a Igreja vem acumulando, vem conservando e vem promovendo, né? Então, tenho a impressão que a consciência destas realidades pode, sem dúvida nenhuma, proporcionar condições para que os batizados leigos realmente sejam no mundo esses agentes de presença, ou vamos chamar presenças evangelizadoras nos diversos âmbitos da vida política. Política entendida no sentido lato da palavra, não penso aqui política partidária, né? Mas a vida da polis, né? Do convívio humano. E ali sendo esse sinal particular, especial, de algo que transforma a pessoa, mas também transforma os demais em volta. Com isso, que o Evangelho proporciona. Com isso, o senhor está nos estimulando a nós nos aplicarmos no conhecimento, não é isso? Certamente. Eu acredito muito em duas coisas, sempre. E que a igreja, nesses últimos tempos, a nossa igreja no Brasil, tem acentuado. A vida em comunidade, porque há uma tendência muito forte na sociedade de um certo, digamos assim, personalismo ou individualismo, né? A vida em comunidade, aquilo que Dom Leonardo, Dom Severino antes tematizavam. E depois, a leitura orante da palavra. A leitura orante da palavra, feita em comunidade, ou feita em família, ou feita entre conhecidos, amigos, vizinhos, eu creio que isso aos poucos vai formando uma consciência que realmente transforma. Mesmo nos diversos campos, por exemplo, um bom economista que é cristão, vive intensamente o Evangelho, ele tem como, através da economia, nos ajudar a viver, a mudar a sociedade. Vamos imaginar um bom sociólogo, vamos imaginar um bom antropólogo,
Vamos imaginar um bom educador, uma boa educadora. Um bom médico. Um bom médico, uma boa médica, um bom Professor. biólogo, um bom pesquisador, uma boa pesquisadora. Que contribuição extraordinária para a igreja. E um bom comunicador. Vejam, existe a Academia no Vaticano da Ciência e você sabe que os que participam lá nem todos são católicos e alguns não são cristãos. Eu conheci em Paris, fui na delegação da Santa Sé para a COP21, lá tinha um hindu e ele estava participando da delegação da Santa Sé na COP21 e um grande cientista. E ele admirado que na Igreja Católica ninguém perguntou para ele qual era a fé para poder participar dessa academia. Ele me dizia isso assim, admirado. Quer dizer, aonde nós podemos dar uma contribuição como leigos? Ele dava a contribuição dele como hindu e ficava encantado desse modo receptivo da Igreja Católica. Vejam como os leigos nos diversos âmbitos onde se especializa e profundo podem dar uma grande contribuição à formação, né? Não é assim que nós, então, agora como bispos, como os padres, vamos... Não, você como comunicador tem uma formação extraordinária que você pode ajudar a igreja, a comunidade, a sua diocese, a sua paróquia, pode dar uma grande contribuição. Então, são diálogos das disciplinas e ver como esse modo ajuda a transformar a sociedade, ajuda a ser uma sociedade mais justa, mas ao mesmo tempo também como na especialização dessa disciplina ou dessa matéria, eu posso ser um cristão melhor, eu posso ser um testemunha melhor. Só um pequeno exemplozinho aqui, para as eleições municipais, houve um trabalho muito interessante aqui. E atualíssima, hein? Resgatar a dignidade da política. Então, é uma contribuição. Parece que não se está trabalhando, mas existe um trabalho. Aqui, Dona existe um trabalho muito interessante. Então, do meio da política, eles nos ajudam, né, na elaboração desses subsídios. Mas também pessoas que não estão ligadas a partidos políticos, mas se sentem responsáveis, como diz o Dom Jaime, pela política ou pela sociedade ou pela atuação da igreja. Então, isso tudo é extraordinário. Agora, como ajudar que todos nós tenhamos assim olhos abertos, como nós podemos ajudar melhor, sendo mais formados. Não esquecer que também tem a ver com autoformação. Dom Jaime lembrava a leitura da Palavra de Deus, né? Quer dizer, uma autoformação. Não é só o que o outro me transmite, mas aquilo que eu também, pelo estudo, vou... Então, esse âmbito da formação muito larga, que o documento aborda isso de maneira muito interessante e que pode nos ajudar muito a sermos mais discípulos. Quer dizer, o ser discípulo é ser aprendiz. Agora, ser missionário é sermos aqueles que atuam em nome do Evangelho. Dom Severino, eu vejo aqui o documento, ele é muito vasto, ele tem aqui temáticas que vão, de fato, responder a muitos anseios, eu diria assim, do cristão, do católico. E haverá uma forma de se tornar esse documento muito conhecido àquelas pessoas que, naturalmente, talvez nem teriam conhecimento dele? Esse documento, nós precisamos entusiasmar toda a igreja que elaborou isso. Os bispos, o clero, os leigos, os religiosos, os diáconos, todos, eles precisam ter o conhecimento disso aqui. Na medida que você vai conhecendo, você vai percebendo que, puxa, não pode ficar só para mim, eu tenho que levar isso para frente. E aí a terceira parte, quando fala da organização, eu acredito que aí vem algumas respostas muito assim imediatas. Para a formação, tanto quando eu dou a formação e eu recebo, também há a necessidade do encontro. Os grupos, por exemplo, essa cartilha aí, que ela é feita para as eleições esse ano. Então é importante que as pessoas se encontrem para estudar e tomar conhecimento, buscar conhecimentos, aperfeiçoar o saber de cada um. E é assim que nós vamos mudando. Então, organizar os nossos conselhos de leigos. Os bispos têm CNBB, o clero tem CNP, os diáconos CND, os religiosos CRB e os leigos
é o CNLB, Conselho Nacional dos Leigos do Brasil. E essa parte nós ainda estamos devendo muito, de fortalecer, entusiasmar mais a organização dos nossos queridos leigos e leigas. E acredito que no entusiasmo, no encanto desse documento, nós vamos começar a crescer, fomentar a organização em nossas dioceses, nas nossas paróquias. Não confundir o conselho dos leigos com um conselho de pastoral. Então, muitas vezes nós ficamos muito restritos a isso. O fazer, fazer, fazer. Precisa fazer, mas também precisa ser. No conselho dos leigos, nós aí aprendemos a dignidade do leigo, o valor, a identidade de ser leigo. Então, essa é a formação que nós também queremos despertar e crescer um pouco mais nesse âmbito, para que as coisas de fato possam ter uma liberdade maior. Os leigos têm que sentir, a gente fala de ser sujeito, como também autônomo. O sujeito, ele não é objeto. A autonomia, ele é autônomo, mas ele também está adequado dos nossos dedos, né? Tem uma autonomia, mas está ligado e existe uma autonomia adequada, nós podemos dizer. Então, é importante isso a gente busca através da formação, do conhecimento, né? Agora, eu faço aqui uma pergunta aos senhores, os três, por favor. Onde é que nasce esse leigo comprometido, cheio de ardor, este leigo discípulo missionário? O Dom Leonardo deu um exemplo recentemente que eu guardei no meu coração. O senhor contou de quando o senhor era pequenininho, que já veio da sua formação cristã desde pequeno. É aí também que cada um agora daquelas pessoas, cada uma das pessoas que nos acompanham, podem formar esse leigo que será importante para a igreja, para a sociedade, para o mundo, para a sua família. É começar dentro de casa a dar esta formação àqueles pequenos? Eu partiria de algo muito simples. É claro que existe algo que muitos de nós trazemos de berço, digamos assim, né? Mas talvez nós pudéssemos resgatar a experiência originária dos Atos dos Apóstolos, dos primeiros. Como é que os primeiros eram reconhecidos? Não é porque traziam uma etiqueta, era pela forma, pelo modo como viviam e conviviam. Quem via se admirava. Vejam como se cuidam, como cuidam uns dos outros. Na expressão célebre dos Atos dos Apóstolos, vejam como eles se amam. Esse amor não é simplesmente uma questão de sentimento, digamos assim, um tanto quanto talvez desfocado, mas diz de um modo de viver, de conviver, que realmente fazia com que suscitasse em quem via uma curiosidade. O que esses têm? Como vivem? O que os anima? O que os impulsiona? Talvez essa experiência originária, originante, nós precisássemos ainda trazer mais à fala entre nós. Pois não? Eu vejo também, hoje nós temos uma tendência de procurar um modelo de família, aquela que nós, pelo menos eu acredito, todos nós tivemos ou que estamos aqui, aquela família onde temos o pai e a mãe, temos os irmãos, em casa a gente reza, antes das refeições se faz as orações. Nós temos hoje outros modelos de família. Como fazer com que essas famílias todas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo? Fazer que em cada experiência de família se faça se acolha o sentimento do discipulado e de missionários e discípulos de Jesus Cristo. Conhecer de uma maneira muito natural, simples. Isso obriga-nos a ter uma outra maneira de fazer as nossas pregações. A formação, a iniciação à vida cristã precisa ter um outro jeito. A catequese precisa ter uma outra maneira. Antes nós falávamos da terceirização, nós terceirizamos a formação na catequese. Não é por ali. Percebemos que não funciona. A gente crisma, daqui a pouco eles estão fora, né? Então é um outro princípio. Aí nós podemos criar um laço de conhecimento e que de fato faz a pessoa sentir eu gosto de usar muito o termo encantamento, para que haja de fato essa vida para todos na família. E aí você começa a criar um círculo com os vizinhos,
Temos essa experiência bonita dos grupos bíblicos, os grupos de reflexão. É importante incentivar isso. Agora, ser criativo, que seja um momento atrativo, de festa, de alegria, descontração, não com normas muito rígidas. Deixemos um pouco a moral de lado, mas vamos pegar um pouco mais a alegria do viver, que ela tem que ter a lei também, a moral, mas ela precisa primeiro ter o gosto, o espírito bom. Esse espírito bom une, encanta. Por que tem jovens, quando buscam, outro dia fiz uma crisma e também foi pedir a primeira comunhão. Jovens já aos seus 20 e tantos anos, alegria, o choro da emoção, que bom, eu agora posso dizer que eu sou cristão. Agora nós precisamos cuidar dessas plantinhas frágeis que vieram, mas talvez robustas, mas o mundo é muito perverso. O mundo tem uma facilidade de destruir. Então é preciso a gente ter mecanismos na igreja, tanto de dar essa pérola, como também saber lapidar, cuidar e sustentar no seu dia a dia. Dom Leonardo, para concluir, já estamos no finalzinho. Aquilo que eu falava da família, quando você me fez a pergunta aquela vez, é também a comunidade. A comunidade que vai formando, a comunidade que vai abrindo espaços para que eles possam participar. Tem alguns exemplos muito bonitos onde os adolescentes têm o espaço deles na comunidade. A comunidade os incentiva a visitar, por exemplo, os doentes, visitar os necessitados, os pobres, tem ações. Eles, de repente, vão descobrindo o que significa o Evangelho. Às vezes, nós dizemos muito como tem que fazer isso, fazer aquilo, mas não deixa experimentar. O que o Dom Jaime... E é a experiência que toca, né? É a experiência que toca. O Dom Jaime chamava isso de encontro. Quer dizer, as pessoas realmente serem encontradas pelo Evangelho. Não que nós encontremos, mas serem encontradas pelo Evangelho. Isso na vida das comunidades. Por isso também esse texto, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. E abrir esses espaços nos próprios movimentos que existem na igreja, deixar experimentar, deixar tocar, se deixar tocar. E uma vez tocado, como diz o documento de Aparecida, pela alegria do Evangelho, esse fascínio pelo Evangelho, ninguém mais separa de Cristo. Agora, sem essa experiência, fica difícil. Muitas coisas que nós aprendemos na infância não foram normas, não foram obrigações, foram relações. E na medida das relações é que nós fomos aprendendo também que existem modos de se relacionar, do respeito, da confiança, que são normas que nós colocamos, né? Normas ou a moral, como quisermos colocar, né? Então, essa experiência de novas relações, ela é muito importante. Veja, por exemplo, naqueles que de repente descobrem a fé cristã. É questão de relação. Com que Deus eu estou me relacionando? Então, na família nós aprendemos, mas aprendemos na comunidade, aprendemos nos movimentos, aprendemos no grupo de jovens. Muito obrigado. Fiquei aqui contente. E você que nos acompanhou, naturalmente também vai ter uma belíssima experiência tendo esse documento aqui em suas mãos. Já está nas livrarias católicas, está também na editora CNBB, você pode entrar pela internet. Obrigado, Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, auxiliar de Brasília. Obrigado, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deve estar quente lá, né? 5 graus. 5 graus. Isso na planície, porque na serra é um pouquinho menos. Obrigado, Dom Severino Clausen, bispo de Caçador, Santa Catarina. Lá está frio também, né? Eu fiz uma experiência de 5 negativos esses dias aí. Uma experiência diferente do calor do pessoal do Nordeste, do Norte. Bem experimentar um pouquinho o frio, como é bom, né? Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Nós que agradecemos e que Deus abençoe a todos. Amém. A você que esteve conosco também, o nosso muito obrigado. Esse programa pode ser revisto a partir de amanhã na nossa internet, na nossa página que já está aparecendo aí, além da notícia.net, também no canal no YouTube. Obrigado. Fique com Deus. Até a próxima semana com outro Além da Notícia e sempre um tema de atualidade. Boa noite, bom sono e até lá.